Bom, queria então convidar os irmãos a abrir as escrituras aí no livro de João, primeiro capítulo. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Bom, porque João 1 tem um estilo de poesia, eu vou ler numa versão um pouco diferente, traduzido por um exegeta que eu gosto muito, é aquela versão A Mensagem, não sei se você conhece. Ela é uma versão parafraseada. Melhor? Ela é uma versão parafraseada, mas dá para acompanhar aí. Queria que você me acompanhasse. Diz assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra, a palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditavam que ele era o que afirmava ser, e que fez o que diz ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso e autêntico, do início ao fim. Então, queria convidar você a orar junto comigo nesse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado a nós por meio do teu Filho Jesus Cristo nesses dias, como diz Hebreus. E é nessa esperança que a gente está aqui agora, nesse momento. Na esperança de que por meio do teu Filho Jesus, o Senhor fale aos nossos corações. E enquanto a sua palavra está sendo ministrada, o teu Espírito esteja transformando nossa vida. Nós queremos ter um encontro profundo com sua palavra nessa noite e sairmos daqui um tanto assombrados com a sua presença manifesta, percebendo que a gente não é mais o mesmo. Nós te pedimos que o Senhor se manifeste, que o Senhor se revele, que o Senhor provoque esse encontro transformador nessa noite, e nós acreditamos nisso e acreditamos que essa é a sua vontade, por meio de Jesus Cristo. Amém. A encarnação do Verbo
a encarnação da palavra de Deus, é uma das coisas mais fortes na mensagem cristã, na nossa mensagem. E isso é uma coisa muito poderosa, porque nós acreditamos que um dia a gente se afastou de Deus, a gente rompeu com Deus e com a vontade de Deus e passou a viver uma vida segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios critérios. E se você olhar aí à nossa volta, você vai ver que a vida segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios critérios, não tem dado muito certo, não é verdade? Olha quanto sofrimento e quanta destruição nós, seres humanos, estamos causando no mundo. E a explicação que nós cristãos damos para isso é que um dia a gente foi criado para viver a vontade de Deus, para viver do jeito que Deus queria que a gente convivesse, vivesse e desfrutasse do nosso ambiente. Mas um dia nós rompemos com essa vontade e a gente passou a viver do nosso próprio jeito, segundo os nossos próprios critérios, e esse jeito era extremamente egocêntrico. E todo o sofrimento que a gente impõe às pessoas à nossa volta e na natureza é fruto desse novo jeito de viver que a gente mesmo criou, segundo os nossos critérios. A gente vive naturalmente do jeito errado. A Bíblia ensina isso pra gente, que a gente cresce já e nasce vivendo do jeito errado. Aliás, a gente convive do jeito errado. E é muito sobre convivência que eu quero falar hoje. E convivência, o nosso jeito de conviver me lembra muito de um contraponto que Gênesis faz do estilo, o modelo de convivência que Deus queria que os seres humanos vivessem e que os seres humanos realmente passaram a viver depois de romper com Deus. Vocês lembram o jeito de convivência, o modelo de convivência que Deus criou a gente para viver? Gênesis conta que Deus criou o ser humano e botou o ser humano num jardim, você lembra? E jardim é um modelo muito interessante, porque um jardim é um lugar de uma harmonia. Jardim é um modelo da cooperação. No jardim não tem uma coisa competindo com a outra, é uma coisa cooperando com a outra, e tudo funciona, tudo está ali no seu lugar, tudo tem uma função com um propósito específico, tudo aquilo funcionando em harmonia para um propósito só. Qual é o propósito? O propósito de agradar o jardineiro. Não é verdade? Que o jardim é uma coisa que é organizado por alguém, que é pensado e sonhado e gerado por alguém, um jardineiro. E o jardineiro coloca cada coisa segundo a sua própria vontade. Tudo isso funciona para agradar o jardineiro. E o jardineiro entende o que está fazendo, não é verdade? E Gênesis começa assim, com um jardineiro que criou um lindo jardim e que colocou o ser humano lá. E colocou o ser humano lá com um propósito, com uma função de cuidar do jardim, ao mesmo tempo sendo parte do jardim. E esse era o jeito que Deus queria que o ser humano convivesse, numa harmonia, numa cooperação, sem abusar do poder dele, sem oprimir, numa relação pacífica, harmônica, cooperativa, como tudo que Deus tinha criado, como o jardim que Deus tinha criado. Deus criou o ser humano para conviver numa cooperação, no modelo do jardim. Mas aí o ser humano rompeu com Deus e passou a viver de um jeito egoísta. E o jeito egoísta gerou umas coisas completamente bizarras, que Deus não tinha criado. Logo, em pouco tempo, um irmão
chegou a matar outro irmão, de tanta maldade que o ser humano foi se abrindo para ter dentro de si. Vocês lembram desse episódio? E quando um irmão matou outro irmão, Deus teve uma conversa séria com essa pessoa, o Caim, e Caim recebeu uma maldição, e diz que depois da maldição, Caim fundou uma cidade. E daí, então, cidade passou a ser, dentro de Gênesis, cidade passou a ser o modelo de convivência do ser humano. Gênesis está fazendo um contraponto entre a cidade e o jardim, porque cidade tem um modelo completamente diferente, não é verdade? Muito diferente do jardim. Cidade é o lugar da competição, cidade é o lugar da individualidade, em que eu estou fazendo as coisas para mim e tal, e o outro a gente vê o que dá. Se der para eu te ajudar, eu te ajudo. Se não der, eu não te ajudo. O negócio sou eu, cara. Eu primeiro. A gente tem um ditado que inclusive fala exatamente disso, não é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o nosso jeito de cidade de viver. Farinha pouca, cara, a minha família, sou eu, e não vai dar para dividir com você não, sinto muito. Cidade é o lugar da fronteira, da divisão. Cidade é um lugar em que, porque eu estou cuidando só de mim, começam as injustiças. Cidade é o lugar onde está um passando por cima do outro. Cidade é esse modelo da competição, da competitividade, e o lugar onde eu me preocupo comigo primeiro. E isso gera uma desarmonia. Cidade é um lugar desarmonioso, não é verdade? Por isso que cidades têm periferias, porque umas pessoas começam a se desenvolver mais que outros, um grupo começa a se desenvolver mais que outros. Cidade é um lugar desarmônico, que Gênesis está fazendo esse contraponto. A gente vive do jeito de cidade, a gente vive pensando em mim primeiro, sou eu primeiro, depois as outras pessoas. A gente passou a conviver do jeito errado, e a gente passou, na nossa convivência, no nosso ambiente, onde a gente está, passou a ter destruição. A gente abusa da natureza, a gente abusa das outras pessoas, a gente oprime, a gente violenta, a gente machuca. Esse passou a ser o nosso jeito de conviver. E na nossa sociedade especificamente, nos dias atuais, hoje, a gente tem algumas coisas muito marcantes a respeito da nossa convivência, a respeito de como nós devemos viver. A gente aprende algumas coisas da nossa sociedade que são muito fortes. E eu queria fazer um contraponto nessa noite entre alguns princípios que Deus nos ensinou através da vida de Jesus e algumas coisas que são muito fortes na nossa sociedade. Porque quando a gente rompeu com Deus, Deus tinha um plano para nos trazer de volta ao propósito dele, para que a gente vivesse de novo segundo os modelos do jardim. E a Bíblia diz que Deus foi fazendo um plano, foi desenvolvendo um plano e tentando trazer a humanidade de volta para esse modelo de várias maneiras. E esse plano de Deus chegou à plenitude na pessoa de Jesus. Aliás, tem uma cena muito legal no Evangelho de João, muito interessante, que Jesus é assassinado. E depois ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a primeira pessoa no Evangelho de João que encontra com Jesus é uma mulher, vocês lembram? Maria Madalena. E ela foi lá visitar Jesus no túmulo, mas ela não encontra Jesus no túmulo, o túmulo está vazio. Então ela sai e ela dá de cara com uma pessoa.
E essa pessoa era um homem, e diz João, que a primeira pessoa que viu Jesus confundiu Jesus com um jardineiro. Você lembra disso? Isso é muito legal. João está escrevendo isso com um propósito. João está mostrando para a gente que Jesus estava, através da nova vida dele, da ressurreição dele, trazendo a humanidade para um modelo diferente de vida. Um modelo do jardim. E quando Jesus, especificamente na encarnação, quando Deus se fez gente, eu acredito que tem uns princípios muito bonitos, que são extremamente subversivos, que confrontam a nossa natureza, que Deus queria ensinar para a gente. Porque, como diz João, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. João usa uma palavra muito interessante, logos. Logos é uma palavra que tem várias traduções possíveis. Palavra, verbo. Tem uma palavra que eu acho muito interessante, que é discurso. A cultura grega usava a palavra logos para descrever uma coisa, porque, por exemplo, a gente tem uma ideia. E uma ideia é uma coisa que não é concreta, não é verdade? E que, na verdade, a princípio, não são palavras, a gente tem uma ideia. Mas para que outra pessoa consiga entender a nossa ideia, a gente transforma isso em palavras. E se a pessoa não entender, a gente muda as palavras, não é verdade? Porque a gente cria um discurso para transmitir uma ideia. Essa palavra, esse discurso, os gregos chamavam de logos. E olha que coisa profunda João está dizendo, que Jesus é o logos de Deus. Tudo que Deus queria dizer a respeito de si mesmo e a respeito de como os seres humanos deveriam realmente ser, Deus disse através de Jesus. Jesus é a tradução de tudo que Deus queria dizer para nós a respeito de si mesmo e a respeito de como nós deveríamos ser. Que essa palavra de Deus se fez carne, se tornou gente. E o fato de Deus se tornar gente para ensinar a gente tem uns ensinamentos muito profundos. E eu queria falar sobre 3 coisas que Deus ensina quando Ele se diminui e se faz gente como nós, que confrontam a gente. A primeira coisa é uma das frases que está na música, que diz assim: a partilha é mais feliz que a conquista. Partilhar é mais feliz que conquistar. É um jeito mais feliz de viver que conquistar. Compartilhar é um modelo de vida, é um modelo de convivência mais feliz de viver do que conquistar. Porque esse foi isso que Deus mostrou quando Ele se fez gente, não é verdade? Pensa bem, Deus é todo poderoso. E Ele podia fazer o que Ele quisesse. Nós tínhamos rompido com Ele e Ele podia fazer várias coisas para resolver isso. Aliás, os gregos, para quem João escreveu esse livro, eles tinham deuses. E os deuses dos gregos eram deuses, se você conhecer a mitologia grega, você vai perceber que eles eram deuses que utilizavam muitas vezes o seu poder para manipular as pessoas. Vários contos gregos eram fundamentados na ideia de deuses manipulando pessoas, porque eles eram mais fortes, eles eram mais poderosos, eles podiam dominar, eles podiam colocar medo nos seres humanos, eles podiam manipular.
E se Deus é realmente todo-poderoso, Ele podia fazer isso, mas Deus não quis nos manipular. Deus não quis usar nossa força para conquistar, para dominar. Pelo contrário, quando Deus se diminuiu e se fez gente, Ele mostrou que compartilhar quem Ele era e compartilhar a vida com a gente, estar perto da gente e compartilhar o que Ele tinha conosco, era mais importante para Ele do que ter domínio sobre nós. E isso é muito profundo quando a gente está falando de um ser que é todo poderoso. E isso é mais profundo ainda quando a gente está falando de um ser, da relação de um Deus todo poderoso com seres insignificantes como nós. Não é verdade? Deus se diminuiu. E isso ensina muito para a gente, porque nós não somos assim. A nossa sociedade ensina para a gente que para a gente ser feliz a gente tem que conquistar. E a gente passa a vida trabalhando para ter cada vez mais, e a televisão diz para a gente que a gente não tem o suficiente. Aí a gente não se sente feliz porque a gente trabalha e não tem as coisas que a televisão diz que a gente tem que ter. Aí a gente trabalha mais, junta dinheiro, parcela o que a gente quer ter em várias vezes porque a gente quer ter. E a gente trabalha mais para pagar o que a gente quer ter. E a gente acha que felicidade é conquistar as coisas. Isso não tem nada a ver com a vida que Jesus estava ensinando. Isso é um modelo cidade de viver. Jesus estava ensinando um jeito novo, inclusive na mensagem de Jesus, isso era muito forte. A gente leu aqui uma parte de Mateus 6, que diz: não acumulem tesouros nessa terra. As coisas que a gente tenta arduamente conquistar aqui, elas são transitórias. Se você der a vida para conquistar as coisas, um dia, quando você chegar no final da sua vida, você vai perceber que você gastou a sua vida em vão. Porque as coisas daqui não são essenciais. Não acumulem tesouros aqui. É o que Mateus 6 diz. Aí Jesus continua falando assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se você tem um olho bom, todo o teu corpo será luminoso. E às vezes a gente fica assim: o que tem a ver uma coisa com a outra, Jesus? E às vezes não tem a ver para a gente, mas para um judeu isso tem tudo a ver. Porque olho bom, a palavra olho bom, a expressão olho bom, era a expressão que o judeu tinha para uma pessoa generosa. A gente tem uma expressão que é esquisita também, mas que tem uma ideia parecida. O contrário de olho bom, na nossa expressão, é pão duro. Não é verdade? Se uma pessoa de outra língua um dia lê, pois pão duro, o que é pão duro? Mas a gente entende quando uma pessoa fala: essa pessoa é pão dura. Essa pessoa é avarenta, ela não gosta de dividir. Os judeus tinham uma expressão contrária. Eles diziam que uma pessoa que é avarenta, ela tem olho mau. E uma pessoa que é generosa, ela tem olho bom. E olha só o que Jesus está dizendo: não acumulem tesouros. E no texto seguinte ele diz: o seu olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. Jesus está dizendo: para de acumular as coisas, compartilha, tenha olho bom, seja generoso. Generosidade é o jeito jardim de viver. Generosidade é o jeito da convivência mais feliz segundo o propósito de Deus. Compartilhar é um jeito mais feliz de viver. Porque quando a gente compartilha, algo multiplica dentro da gente, não é verdade? Você já teve essa experiência de ir em algum lugar onde pessoas precisavam de algo, onde você sabia que tinham pessoas carentes, sei lá, um abrigo de crianças em situação de desamparo, um abrigo para idosos, nas ruas, com pessoas em situação de rua. Aí tem gente que vai lá e leva comida e conversa, bate papo com essas pessoas.
Você já foi num lugar assim, onde você sabe que tem pessoas que precisam de algo e você foi lá para compartilhar? Eu conheço várias pessoas que já tiveram essa experiência e todas elas dizem uma coisa que eu acho muito engraçado. Cara, eu fui lá para compartilhar, para dar de mim, sabe? E eu voltei de lá mais cheio. Eu voltei de lá mais feliz, alguma coisa multiplicou dentro de mim. Porque quando a gente compartilha, as coisas se multiplicam. Não é verdade? Porque compartilhar é um jeito mais feliz de viver do que conquistar. Mas quando Deus fez carne, eu acho que tem um outro princípio que Deus ensinou pra gente, que também é muito bonito. Ele ensinou que o amor é mais feliz que a liberdade. Deus, quando Ele se fez gente e habitou entre nós, Ele mostrou para a gente que o amor que Ele tinha por nós era mais importante para Ele do que a liberdade que Ele tinha. Aliás, tem um versículo de Paulo que é muito lindo, que diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, não viu o ser Deus, não teve o ser Deus como algo que Ele deveria apegar-se, mas Ele se esvaziou e assumiu forma de servo. Ele assumiu forma de servo. E servo é a palavra bonita que a gente tem para escravo, porque Paulo queria dizer isso. Jesus se tornou um servo, um escravo, se diminuiu, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se diminuiu, se esvaziou e se assumiu a forma de um escravo. E liberdade é uma coisa muito importante para a gente, né? Aliás, nossa geração leva a liberdade muito a sério, tão a sério que as nossas relações estão se tornando cada vez mais superficiais. Você já notou isso? As nossas relações, a gente prefere ter uma relação por redes sociais. É muito melhor, porque a relação nas redes sociais não me limita. Não é verdade? Eu posso estar onde eu quiser e tal. Nossas relações estão cada vez mais superficiais, porque nós não queremos perder nossa liberdade, porque a relação limita a gente, não é verdade? A relação torna a gente vulnerável. Nós temos medo de sermos machucados, porque toda vez que a gente abre o nosso coração para amar alguém, esse alguém tem o poder de machucar a gente. E uma coisa triste da vida é, pessoas machucam, não é verdade? Pessoas machucam, e não é porque elas são mais ou porque elas são boas, pessoas machucam. Tem uma frase de Shakespeare que eu acho muito interessante, que diz assim: depois de um tempo você aprende que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai te machucar um dia, e você precisa perdoá-la por isso. Mas aí a gente entende que amar é uma coisa que dói. Amar é uma coisa que coloca a gente nessa situação em que a gente está na mão de outra pessoa, e essa pessoa pode amar a gente de volta, mas essa pessoa pode machucar a gente. A gente perde toda pessoa que ama, que abre o seu coração para amar. Essa pessoa perde um tanto da liberdade dela. E Jesus fez isso do jeito mais profundo que era possível fazer. Abriu o coração dele, Deus abriu o coração dele para nos amar. E Deus se fez vulnerável para que nós o machucássemos, e nós o machucamos, não é verdade? Mas Deus mostrou que amar é um jeito mais profundo de viver, e um jeito mais feliz de viver do que ser livre. Porque a nossa sociedade tem colocado a liberdade na frente do amor, mas é muito verdade que a nossa sociedade, as pessoas da nossa geração, têm se tornado cada vez mais solitárias. Não é verdade? Solidão
e desespero. É uma coisa muito marcante na nossa sociedade. Nós temos sido cada vez mais depressivos, cada vez mais ansiosos, porque a gente escolheu um jeito solitário de viver. Nós queremos ser livres, e por querermos ser livres, nós não criamos laços profundos, e nós ficamos sozinhos. Se você for uma pessoa que leva a sua liberdade a sério, você vai chegar no final da sua vida e descobrir que você é uma pessoa sozinha, e que isso não vale muito a pena, que isso é uma coisa muito triste. Mas pessoas que passam a vida se doando e escolhendo amar, a despeito da privação que elas passam por isso, essas pessoas são mais felizes. Viver é um jeito mais sofrido de viver, mas é um jeito mais feliz de viver. Jesus ensinou isso para a gente. O amor é mais feliz que a liberdade. A partilha é mais feliz que a conquista. O amor é mais feliz que a liberdade. E eu queria falar sobre o último ponto que eu vejo, o último princípio que Deus ensina para a gente na encarnação de Jesus. Ele ensina para a gente que o perdão é mais feliz que a vitória. Porque Deus foi o ofendido, não é verdade? Quando a gente rompeu com Deus, nós o ofendemos. É aquela briga onde um está errado e o outro está certo. E Deus estava certo. Deus estava certo. E Deus podia se dar por vencedor. E Ele tinha o poder para isso. Ele podia acabar com tudo. Aliás, muitas pessoas que têm dificuldade de entender o Evangelho perguntam isso. Poxa, cara, por que tanto sofrimento? E você responde, não, porque um dia os seres humanos romperam com Deus. Aí essa pessoa pergunta, não, mas Deus não podia acabar com tudo? Deus não podia matar os seres humanos e começar uma humanidade nova? E a resposta é, Deus podia. Deus podia vencer. Nós éramos adversários, nós nos fizemos inimigos de Deus. Deus podia vencer, mas Deus quis perdoar. Porque quando você tem um inimigo, você tem duas possibilidades. Você pode competir, e competindo você vai perder ou ganhar. Perder não era uma possibilidade para Deus, né? Venhamos e convenhamos. Você pode competir ou você pode perdoar. E foi isso que Deus quis fazer. Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. Olha que coisa profunda, Deus estava fazendo as pazes com todo o universo. Deus estava fazendo as pazes com a humanidade em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus estava virando para a gente e falando, vamos fazer as pazes. Era como se ele dissesse, não importa quem está certo, não importa quem está errado. Vamos fazer as pazes. E eu ajudo você de novo a viver de um jeito certo. Porque o jeito que você está vivendo está te trazendo sofrimento, não é verdade? O jeito que você está vivendo não é um jeito bom de viver. Faz as pazes comigo e eu te ensino novamente a viver da maneira certa. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. Deus, através de Jesus, resolveu perdoar a humanidade, não vencer. E isso traz para nós um grande ensinamento, porque a gente quer vencer a todo custo, não é verdade? A gente não gosta de sair por baixo. A gente não gosta. Essa ideia de Jesus de dar outra face é uma coisa que ofende a gente. A gente não gosta de perdoar. A gente quer vencer. E uma pessoa ofende a gente e a gente quer ofender de volta. E às vezes a gente usa palavras mais duras, porque a gente quer machucar a pessoa mais do que ela machucou a gente. A gente quer vencer.
Esse é o nosso jeito de cidade de viver. A gente passa por cima das pessoas, elas pisaram no nosso pé, a gente passa por cima. Mas Jesus ensinou uma coisa completamente diferente. E cara, queria que você prestasse muita atenção nisso, porque perdão é uma das maneiras mais profundas de revelar o caráter de Deus. Perdão é uma coisa, é um dos ensinamentos mais profundos na mensagem de Jesus. Tem um trecho dos ensinamentos de Jesus lá em Mateus, de Mateus 5 ao 7, o Sermão do Monte. Você conhece? No Sermão do Monte, eu gosto muito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem vários ensinamentos de Jesus para a vida, para a nossa vida cotidiana, para uma maneira de ser. E se você prestar atenção e levar a sério aquilo mesmo, os ensinamentos são muito difíceis de viver. Eles têm um padrão muito, muito alto. E às vezes eu olho para aquilo e falo: Jesus, o Senhor pegou pesado. Mas tem uma hora que Jesus pega mais pesado, ele chega no auge. Que ele chega assim, ele está falando sobre várias coisas muito difíceis. Aí ele chega assim e fala: vocês precisam amar os inimigos de vocês. Orem pelas pessoas que perseguem vocês, que fazem mal. Sabe aquela pessoa que pega no seu pé, que faz tudo para te prejudicar? Ame essa pessoa, ore por essa pessoa. E as pessoas devem ter ouvido aquilo e falar assim: que isso, Jesus? Que isso, Jesus? Que isso é uma coisa que a gente não consegue fazer geralmente, não é verdade? A gente sabe que é certo, mas a gente simplesmente não consegue. Jesus pegou muito pesado, mas ele estava ensinando um jeito novo de viver. Ele estava falando: perdoar é um jeito melhor. Aí ele dá exemplos, ele fala: quando uma pessoa quiser um pedaço da sua roupa, tira a outra parte da roupa e dá para essa pessoa. Se essa pessoa pedir seu celular, dá seu celular e seu fone de ouvido. Que coisa, né? Faça o bem às pessoas que te fazem mal. Era o que Jesus estava ensinando. Aí Jesus fala assim, explica, fala assim: porque o pai de vocês, ele derrama chuva sobre justos e injustos. Ele derrama o sol sobre pessoas boas e pessoas ruins. Deus faz o bem para todo mundo. Aí ele vai dizer assim: sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ah, Jesus! Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas olha só, Jesus disse que quando a gente fosse capaz de perdoar e ter um estilo de vida, um tipo de coração que quisesse bem para uma pessoa que faz mal para a gente teria um coração parecido com o coração de Deus. Porque é assim que o coração de Deus é. Isso é transformador. E a gente não tem ideia do poder que o perdão tem. Eu vou terminar com uma história. Aliás, sobre perdão eu tenho várias histórias que são lindíssimas, que eu choro contando, mas eu vou contar uma só porque o tempo já passou. Tem um homem, ele discipulou o John Wimber. O John Wimber foi o fundador do Ministério Vineyard. O Ministério Vineyard, que tem várias músicas que a gente canta na igreja, aquela me derramar, dizer que te amo. Esse John Wimber, ele é compositor de várias dessas músicas que a gente canta, do Ministério Vineyard. E esse homem, ele discipulou o fundador desse ministério. E esse homem tem uma história muito triste. Esse homem, ele tinha um anseio por falar de Jesus e por compartilhar a vida de Jesus. E um dia, ele evangelizou uma pessoa em situação de rua. E essa pessoa usava drogas e tal.
E ele evangelizou e essa pessoa aceitou Jesus. E ele se converteu, mas as pessoas não tinham onde morar. E aquele homem convidou aquele rapaz, que era um rapaz jovem, para morar na sua própria casa e com a sua própria família. E ele deu um quarto, uma cama, um lugar para dormir, deu comida para esse rapaz, e esse rapaz passou a conviver com ele durante dias, até que um dia aquele homem chegou em casa e ele viu a esposa e a filha dele mortas na casa dele. E ele percebeu que só uma pessoa podia ter feito aquilo, o rapaz que ele tinha convidado para morar na casa dele. E ele perdeu a esposa e a filha. E ele não teve tempo nem de chorar. Ele saiu correndo para encontrar aquele rapaz. E de repente você pode estar pensando, ele foi lá matar aquele rapaz. Mas não, aquele cara era um discípulo de Jesus de verdade. Ele foi lá porque ele queria ser o primeiro a encontrar aquele rapaz, porque ele sabia que se qualquer pessoa ficasse sabendo daquilo e pegasse aquele rapaz, essas pessoas iriam matar aquele rapaz. E ele foi lá e encontrou aquele rapaz, pegou aquele rapaz em segurança e levou ele em segurança para a prisão. E aquele homem começou a visitar aquele rapaz todos os dias, e ele levava comida para ele, e ele orava com ele, lia a Bíblia com aquele rapaz, e cuidava daquele rapaz, de tudo que ele precisava. E aquele rapaz foi julgado. E nos Estados Unidos, ele morava num estado que tinha pena de morte, e aquele rapaz foi sentenciado à morte. E todos os dias, aquele homem visitava aquele rapaz, orava com ele. E no dia que aquele rapaz foi executado, aquele homem chorou, como se ele tivesse perdido o próprio filho dele. E no dia seguinte, o jornal daquela cidade tinha escrito bem grande na capa: nós conhecemos um cristão verdadeiro. Alguém que foi capaz de querer bem para uma pessoa que fez mal para ele, e que foi capaz de adotar como um filho uma pessoa que tinha tirado a família dele. Isso é poderoso. E as pessoas daquela cidade viram: esse cara é cristão de verdade. Se tem uma pessoa nessa cidade toda que tem um coração parecido com o de Deus, e se Deus existe mesmo, o coração de Deus deve ser parecido com o daquele cara. Isso é poderoso. Perdão é uma coisa poderosa. E é um jeito mais feliz de viver, sabe por quê? Aquele cara podia ter passado a vida amargurado. Porque a mágoa faz isso com a gente, né? Tem um pastor que ele tem uma história lindíssima também que eu não vou cantar. Mas ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: não há futuro sem perdão. Não há futuro sem perdão. E ele falou isso para o país inteiro dele, para a África do Sul. Ele falou: se a gente quiser ter um futuro na África de paz, nós precisamos perdoar. E isso vale para a nossa vida. Porque você conhece gente assim? Gente que tem uma mágoa tão profunda, que não andou mais na vida. A vida dela parou naquele incidente em que ela foi machucada. E ela nunca mais conseguiu andar. Jesus está dizendo para a gente: olha, hoje você tem uma possibilidade, e essa possibilidade talvez seja sofrida, mas é um jeito mais feliz de viver, é um jeito mais libertador de viver. Perdoe, porque perdoar é melhor do que vencer. Porque você vai matar aquela pessoa, você vai ferir aquela pessoa,
mais o ódio vai continuar ali e você se tornou menos humano. Que a gente aprenda com Deus, que a gente consiga voltar a viver de um jeito mais jardim de viver, como Deus, como Jesus conquistou a gente para viver, compartilhando, amando e perdoando, para a glória de Deus. Queria convidar você para orar mais uma vez. Pode ficar de pé. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso caminhar. A palavra nem saiu da nossa boca e o Senhor já conhece completamente o que a gente vai dizer. O Senhor conhece a gente melhor do que a gente mesmo. O Senhor sabe o jeito de viver que a gente leva. O Senhor sabe o jeito que a gente convive. O Senhor sabe dos nossos podres. O Senhor sabe das coisas ruins que a gente carrega no profundo da nossa alma, do nosso coração. Mas nós queríamos te pedir, nós queríamos clamar ao Senhor nessa noite, para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Senhor nos dê e nos ensine um novo jeito de viver, e mais do que isso, que o Senhor nos dê um coração capaz de viver nesse estilo, que o Senhor nos dê um coração que é generoso, que é feliz por compartilhar. Tira de nós a avareza, o olho ruim, o olho mau. Ensina-nos, Deus, a compartilhar as coisas, a compartilhar o que a gente tem, a viver a nossa vida como Jesus viveu, caminhando por aí e doando o que tem, doando o tempo que tem, doando a vida que tem, doando a sabedoria que foi dada pelo Senhor, doando os recursos materiais que a gente tem, doando os nossos dons, nos doando completamente para compartilhar o que a gente tem, a vida que a gente tem com as pessoas à nossa volta. Que nós sejamos pessoas amorosas. Faz do nosso coração um coração amoroso, um coração que se doa, um coração que se abre a despeito das pessoas que nos ferem. Nós queremos ter um coração marcado e ferido como o seu é, mas um coração que não desiste de amar. Sim. Um coração que não desiste de fazer o bem, um coração que não desiste de se abrir e de criar com as pessoas laços profundos. E para manter isso, nós queremos que o Senhor nos dê um coração perdoador, um coração que saiba perdoar, um coração que saiba dar outras chances, um coração que saiba principalmente querer o bem, mesmo quando as pessoas nos machucam, mesmo quando as pessoas nos ferem, mesmo quando as pessoas nos fazem mal, e mesmo nesses momentos mais sofridos, nós queremos o poder do Teu Espírito para perdoar. Acreditando, Deus, que perdoando, nós podemos ser transformados, nós podemos nos tornar mais humanos, e perdoando, o Senhor possa tornar mais humano a pessoa que nos feriu. Ensina a gente a desejar isso, desejar que a pessoa que feriu a gente se torne mais bondosa, se arrependa e se torne mais próxima do Senhor. Ensina-nos a desejar o bem, e que desse jeito, vivendo do jeito que o Senhor nos desafiou, nos ensinou a viver, que a gente encontre felicidade por esse caminho. Faz o nosso coração um coração feliz porque vive do jeito que foi criado para viver, para a Tua glória.
nome de Jesus. Amém. Vou chamar os presbíteros aqui na frente. José Fernando. Você prefere competir com o Senhor? Perdoar, diz a palavra. A palavra, ela nos disse nessa noite que não adianta a gente competir com o Senhor. Com certeza você vai perder. Mas perdoar talvez seja algo muito difícil para o seu coração. Às vezes pode ser algo até irracional para você. Mas nós queremos te convidar essa noite para você dar um passo de fé em direção ao perdão. Eu não sei quem é que você tem que perdoar. Não sei se você tem que perdoar você mesmo. Porque às vezes, para que a gente prossiga na nossa caminhada, nós precisamos nos perdoar de alguma coisa do nosso passado. Queria te convidar a sair do seu lugar. Enquanto o nosso louvor estiver tocando essa canção, você viesse aqui à frente. Isso é simbólico, mas é muito forte espiritualmente. Você dizendo para o Senhor: é o momento de perdoar. Abra seu coração. Venha até aqui à frente e nós vamos orar para a glória de Deus. Saia do seu lugar, se você sentiu o Espírito Santo tocar no seu coração nessa noite. Se a palavra tocou em você, saia do seu lugar.